A grandiosidade dos monumentos existentes no Egito, que por séculos perduram testemunhando a história humana, são provavelmente o que mais impressiona o visitante moderno. Todos os anos, milhares de turistas visitam o país a fim de conhecer suas pirâmides, suas múmias, seus mistérios. Mas, para os arqueólogos, é bem provável que o maior fascínio sobre esses antigos habitantes do Nilo não esteja apenas nos grandes monumentos que deixaram, mas, principalmente, nas pequenas coisas que criaram com resultados grandiosos para a humanidade. Sua antiga língua, por exemplo, ocupa um lugar especial entre todos os idiomas do mundo, não apenas por ser um dos mais antigos de que se tem registro, mas ainda por possuir uma tradição muito mais documentada do que qualquer idioma perdido. Hoje nossa equipe veio desvendar um pouco os mistérios da antiga escrita hieroglífica, a linguagem dos faraós. Como ela foi decifrada? Quem a descobriu? Como foi inventada? Que história esta escrita nos apresenta? E teria ela alguma relação com o texto bíblico? Evidências, temporada especial, Egito. O Egito é um país de história sem igual. Localizado na porção nordeste do continente africano, na região denominada África Mediterrânea, o território do Egito possui fronteira terrestre com a Ásia. Limita-se a oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão, a nordeste com a faixa de Gaza e Israel, além de ser banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a leste. O Egito é considerado o berço de uma das mais importantes civilizações da antiguidade e possui uma das histórias mais longas do mundo. Dinastias de faraós ergueram construções grandiosas, como as pirâmides de Khefren, Quéops e Miquerinos, consideradas patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas. O Egito é atualmente o terceiro país mais populoso da África, porém, mais de 90% desse continente populacional reside nas áreas próximas às margens do Rio Nilo e na costa do Mar Mediterrâneo, visto que as outras regiões do país são desérticas, ocupadas pelo grande deserto do Saara. Engana-se quem pensa que não existe um Egito moderno. Apenas contempla-se o país mencionando ou pensando nas pirâmides, no deserto, nos templos e nos túmulos. Mas a viagem de quem vai até ali pode ser recebida por um país moderno, que recebe anualmente milhões de turistas vindos de toda a parte do mundo. É incrível andar nas ruas do Cairo moderno e ter a sensação que eu estou em qualquer das grandes cidades do Ocidente, quem sabe Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Agora, o mais incrível é saber que eu posso até tirar uma foto aqui, mandar para um amigo do outro lado, deixa-me digitar alguma coisa para ele. Ok, voilà, enviei. E em 1 segundo já está no telefone celular de alguém do outro lado do mundo, lá no meu querido Brasil. Pena que, apesar da facilidade de se escrever e enviar textos, a comunicação interpessoal e os diálogos estão ficando cada vez mais distantes da realidade moderna. As pessoas continuam tendo sérias dificuldades para compreender o que a outra está dizendo. Vivemos contraditoriamente na era da comunicação e do ostracismo social. O trânsito aqui, como você vê, é muito barulhento. Eles não sabem dirigir sem uma boa buzina. Mas não é só o trânsito que faz barulho aqui. O modo como o egípcio conversa é sempre gesticulando, gritando, como as buzinas. Parece até que estão brigando, mas estão apenas negociando. E pensar que foi aqui que surgiu a escrita. Mas e antes disso? Como o ser humano começou a falar? Para os que creem no relato bíblico do Gênesis, isto não é um problema, pois Deus haveria criado Adão com a capacidade de falar e entender a língua que no princípio seria do próprio Deus.
Já para os que advogam a teoria da evolução, isto pode sim ser um problema praticamente insolúvel. Afinal de contas, se não existe criador, se somos frutos de uma geração espontânea, de onde adquirimos a capacidade de falar? Com quem aprendemos a nos expressar pela fala? Essas perguntas fazem todo sentido, sabe por quê? É que os estudos realizados em ciências humanas, antropologia, todos eles, sem exceção, mostram que para que o ser humano comece a falar, é necessário que haja alguém que o ensine, alguém que o estimule a falar. Salam alaikum. Could you bring me some tea? Thank you. Viu? A comunicação só existe aos pares, nunca de maneira individual. Dizem os especialistas que toda criança nasce com um órgão biológico no qual estão inseridos dados de previsões daquilo que é comum a todas as línguas naturais e das variações que poderão ser encontradas. Isto é o que eles chamam de gramática universal. Sendo assim, vem a exposição, ou seja, a criança precisa ser exposta a uma determinada língua para poder desenvolver esse órgão da linguagem. Então, através dos dados que recebeu, a criança irá montar a sua gramática. Mas isso tem um limite. Se a criança não for exposta a uma língua até aos 6 anos de idade, em média, terá sérios problemas, sérias complicações de aprendizagem. Após esse período, adquirir a fala não será mais um processo natural. Veja, não se trata de dizer que isto é um mistério que a ciência ainda não desvendou. Não há mistério nenhum aqui. O que está claro pelos estudos realizados até agora é que para que o ser humano comece a falar, ele tem que necessariamente aprender com alguém que já fala. Ora, se não houve esse alguém no início da humanidade, como é que os nossos ancestrais aprenderam a falar? E ainda que alguém insista em apresentar uma hipótese não comprovável a esse respeito, a pergunta que fica é o que vem primeiro, a fala ou o pensamento? Sim, porque para pensar o ser humano precisaria pensar em algum idioma. Mas que idioma, se ele não tivesse ainda desenvolvido a fala e, se já falasse, como desenvolveria a linguagem, se ainda não pensava? Realmente, esse é um duro problema para os que insistem em negar a realidade de um ser inteligente que antecede a existência humana. Em outras palavras, o que eu posso dizer? Obrigado, Egito, porque ao me fazer pensar sobre a origem da escrita, me deu uma ideia sobre a existência de Deus. E não foi apenas o Egito que promoveu a descoberta ou invenção da escrita. Praticamente ao mesmo tempo, ou um pouco tempo antes, a Mesopotâmia também desenvolvia um extraordinário sistema de expressar ideias através de códigos ideogrâmicos e depois silábicos, que ficou conhecido com o nome de escrita cuneiforme. Esta também foi muito importante para entender este precioso capítulo da história da humanidade. Diz a Bíblia Sagrada: será, pois, que, no dia em que passares o Jordão à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Deuteronômio 27, 2 e 8. E mais, a palavra de Deus também continua dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Os primeiros traços da escrita egípcia datam do 4º milênio a.C., e seu uso se estende até por volta do século 9 depois de Cristo. O egípcio, ou o copta, como ficou conhecido na sua última parte de desenvolvimento linguístico, foi substituído na Idade Média pela língua árabe. Hoje, ele ainda continua, digamos assim, vivo no Egito,
mas de maneira fossilizada, digamos assim, nas liturgias das igrejas cristãs coptas que ainda existem no país. Embora o que descobrimos é uma fração diminuta de tudo o que os antigos egípcios escreveram, podemos dizer que o que foi preservado é muitíssimo maior que o corpus literário de qualquer outro idioma antigo. Por isso, nos últimos anos, vários linguistas têm dispensado crescente atenção ao estudo dessa língua e a sua relação com outros antigos idiomas. É nesse ponto que a língua egípcia antiga se torna muito importante para o estudo da linguística comparada em termos de compreensão das línguas originais da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, foi aqui, no Egito, que importantes eventos da Bíblia tiveram lugar. Não há indícios de que os antigos egípcios tivessem produzido uma gramática de sua língua como fizeram os gregos e latinos. O nosso conhecimento dela é resultado de investigações modernas, mas ao que tudo indica, houve alguns estágios de desenvolvimento do antigo idioma dos faraós. Tudo começou por volta de 3000 a.C., com a escrita hieroglífica, nome dado pelos gregos que quer dizer escrita sagrada, ou escrita dos templos, pois ela era maiormente usada para enfeitar monumentos sagrados. Essa escrita normalmente é dividida em egípcio antigo, médio e tardio. Como escrita decorativa, o egípcio podia ser escrito de todos os lados, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou ainda de cima para baixo. A população do Antigo Egito ainda é tema de debate, não temos uma certeza absoluta. Mas alguns historiadores acreditam que lá pela época do Império Antigo havia 1 milhão de pessoas vivendo no Egito, chegando a pelo menos 4,5 milhões na época greco-romana. Deste montante, menos de 2% sabiam ler ou escrever, o que dá talvez 20 mil pessoas. É por esta razão que a profissão de escriba era altamente valorizada no Antigo Egito. Tão valorizada que um escriba não precisava nem pagar impostos. Paralelo a esse desenvolvimento dos hieróglifos, veio a escrita hierática, ou escrita dos sacerdotes, surgida por volta de 2600 a.C. e que consistia numa forma cursiva de escrever os hieróglifos. Ela era maiormente usada em papiros. Da forma cursiva e hierática surgiu o demótico, um estilo mais popular que começou a ser usado desde o 7º século a.C. até a Idade Média. Era uma língua comum para redigir documentos públicos e administrativos. A escrita egípcia começou ideogrâmica, ou seja, um símbolo tinha o valor de uma ideia, de uma palavra inteira. Depois ela passou a ser fonética, onde um símbolo poderia identificar 1, 2 ou até 3 diferentes sons. Veja esse exemplo e você entenderá bem o que quer dizer. Esse é o símbolo de um pé humano que se lê como se fosse um B. Já o olho se lê de modo silábico biliteral, ir. E, por fim, esse estranho símbolo retratando uma traqueia e o coração de um animal se lê de modo triliteral pronunciando Nefer, que quer dizer bela. O nome da rainha Nefertiti vem justamente dessa palavra, que quer dizer a mais bela de todas. Veja como os antigos egípcios diriam eu te amo. A leitura convencional seria me-ri-i-ten. Agora, uma coisa que ninguém sabe era como seria a pronúncia exata do egípcio antigo. A forma como os gramáticos usam hoje para ler os cartuchos, os símbolos hieroglíficos, é convencional. O que sabemos é que esta forma gutural e silábica foi modificada a partir do 4º século a.C., talvez por influência dos gregos, e passou a ser alfabética. Aí veio outra forma de escrever a antiga língua dos faraós. Aí entrou em cena a língua copta, cuja grafia você pode ver nesse antigo manuscrito encontrado em Alexandria. Agora veja que coisa interessante. Até pouco tempo atrás, era comum dizerem que o alfabeto foi descoberto ou inventado por volta do século 12 ou 11 a.C. Logo, se isso fosse verdade, Moisés não poderia ter escrito os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
porque não haveria, segundo essa ideia, essa tese, uma forma de escrever em seu tempo que fosse apta para produzir uma literatura tão complexa como a Bíblia Sagrada. Mas isto foi modificado ao longo do tempo. Embora seja verdade que uma língua alfabética, como é o caso do hebraico, representaria melhor as ideias do Gênesis que a língua hieroglífica, não podemos esquecer que os egípcios já haviam produzido nos dias de Moisés livros de conteúdo bastante complexo, como teogonias, sagas e até tratados médicos. As evidências, no entanto, não param por aqui. Escavações arqueológicas nas ruínas da cidade de Ur têm comprovado que ela era uma metrópole altamente civilizada. Nas escolas de Ur, os meninos aprendiam leitura, gramática, escrita, aritmética e geografia. Isto muitos e muitos anos antes do nascimento de Moisés. Além disso, 3 tipos de alfabeto foram encontrados no Sinai, em Rashmira e Biblos, e todos eles anteriores ao tempo de Moisés. E uma última descoberta nesse sentido ocorreu aqui mesmo, no Egito. Aqui não é difícil os arqueólogos anunciarem ano após ano o achado de mais uma tumba milenar contendo múmias e objetos antigos. Em 1995, em um túmulo às margens do rio Nilo, foi encontrado esse pedaço de calcário com uma antiga inscrição que os especialistas acreditam ser uma das mais antigas versões do alfabeto semítico, o mesmo que deu origem ao hebraico escrito. Quem fez o anúncio foi o egiptólogo Thomas Schneider, autor de vários livros e artigos e professor da Universidade da Colômbia Britânica. A tumba escavada remonta a 1450 a.C., período em que viveu Moisés, de acordo com a cronologia bíblica. Ela também sugere que quando a Bíblia diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24, verso 4, ele não só poderia escrever o texto em escrita alfabética, como não foi o único a fazê-lo, usando a escrita semítica já conhecida por alguns no Egito de sua época. Em 1905, essa pequena esfinge encontrada por William Flinders Petrie foi confirmada por vários especialistas como contendo na base uma inscrição alfabética proto-cananita e datada do 3º milênio antes de Cristo. Há até quem sugira que o alfabeto foi inventado por algum grupo semita ao qual Moisés estava ligado, se não por cultura, pelo menos por etnia. O professor Christopher Rowson, da George Washington University, falou sobre isto nas seguintes palavras: eu acredito que nós podemos dizer, baseado nas evidências que temos até agora, que os fenícios não inventaram o alfabeto. Nós certamente sabemos que este não é o caso. Os fenícios não inventaram o alfabeto. Os fenícios, no entanto, apenas normatizaram o primeiro sistema alfabético, mas o alfabeto em si mesmo foi uma inovação e era definitivamente uma invenção dos povos semitas. Mas de uma coisa podemos ter certeza, e quanto a isto, não há discussão na academia. A escrita é um fantástico sistema de comunicação humana, uma das maiores invenções da humanidade. Sua necessidade para o conhecimento humano resulta do fato de que a tradição oral pode ter valor questionável e talvez não seja o suficiente para proporcionar ao conhecimento humano um caráter permanente ou para registrar uma história com perfeição. Ainda mais se essa história se confunde com a própria revelação de Deus dada aos homens. A escrita evoluiu dos métodos de comunicação antigo, passando por diversos estágios de desenvolvimento, provavelmente lentos, até chegar aos dias de hoje com uma coleção de pequenos números de símbolos conhecidos como letras que representam sons e especificidades da fala humana. A tradição da invenção da escrita perdeu-se no tempo, especialmente quando os povos acreditavam na origem divina desta mesma escrita. A história da invenção do alfabeto hebraico confunde-se com a própria invenção do alfabeto. E o mais curioso é que o alfabeto hebraico mantém até os dias de hoje o mesmo número de letras, na mesma ordem e com os mesmos valores fonéticos que possuíam os alfabetos semíticos primitivos há mais de 3.000 anos. Isto simplesmente é incrível, uma demonstração da providência divina
em preservar a escrita para conservar a sua revelação aos homens. Eu sei que estes são apenas alguns exemplos ou evidências fragmentárias, eu admito isto, mas são o suficiente para provar que Moisés tinha sim condições em seu tempo de escrever uma obra tão complexa como o Pentateuco, porque havia já escrita suficiente para isto naquela ocasião. Agora, o curioso é que o livro de Atos dos Apóstolos diz que Moisés aprendera toda a ciência e cultura dos egípcios. Logo, eu posso dizer que, embora ele fora, nos seus primeiros tempos de vida, educado pelos hebreus, a sua língua materna, a sua forma de expressar, ainda era o egípcio. Mas, por alguma razão, ele resolveu não escrever as revelações de Deus nesse idioma. Os pesquisadores acreditam que os semitas pretendiam criar uma forma de escrita mais simples e democrática que os hieróglifos egípcios e os sinais cuneiformes dos sumerianos, ambos pictóricos. Os dois códigos exigiam enorme destreza dos escribas e tinham um número restrito de leitores. Conforme explica Kyle MacArthur, especialista em Antigo Oriente Médio da Universidade Johns Hopkins, um profissional dedicado à escrita tinha de estudar a vida inteira para conhecer todos os sinais pictóricos. Um alfabeto, como os dos semitas, podia ser aprendido em poucas horas. De fato, os especialistas em língua egípcia acreditam que havia pelo menos 2.000 diferentes caracteres hieróglifos, enquanto que as línguas alfabéticas variavam entre 20 e 30 caracteres. Alguns estudiosos também acreditam, é uma teoria, que Moisés teria usado essa forma alfabética para escrever a Bíblia porque ela seria mais acessível ao povo comum do que a forma cuneiforme dos mesopotâmios e a hieroglífica dos egípcios. Veja o que escreveu Mary Unger, autor do clássico Arqueologia e Antigo Testamento. A coisa importante é que Deus tinha uma linguagem alfabética simples, pronta para registrar a divina revelação, em vez do difícil e incômodo cuneiforme de Babilônia e Assíria, ou o complexo hieróglifo do Egito. E o mais interessante é que essas escritas foram datadas do mesmo tempo de Moisés e no mesmo lugar onde ele recebeu a incumbência de escrever um livro para Deus. Deus sempre sabe o que faz. Imagine só, se Moisés tivesse desprezado aquela linguagem alfabética e optado pela clássica linguagem dos egípcios, nós demoraríamos até o século XIX para poder ler a Bíblia. Isso mesmo. Sabe por quê? Foi só no século XIX que a escrita hieroglífica foi interpretada pelo trabalho de François Champollion, isto em 1822. A arqueologia trabalha sempre com fragmentos de história. São elementos que encontramos em solo que nos permitem levantar algumas hipóteses, algumas teorias. Mas ainda há muito mistério acerca das origens da escrita e das origens do alfabeto. Veja uma das inscrições alfabéticas proto-sinaíticas ou proto-cananitas que nos dá uma ideia de como seriam essas primeiras letras, todas consoantes. Um dos pioneiros do conhecimento dessas letras, batizadas de Abjad, foi Sir Alan Gardner, um eminente egiptólogo inglês. Ele foi capaz, inclusive, de decifrar uma dessas inscrições. Essa inscrição possui as letras hebraicas Lamed, Beit, Ain, Lamed e Tav, formando a palavra semita Lebaut, que quer dizer a Senhora. Aqui você pode ver uma das transcrições de outras inscrições proto-sinaíticas. E agora veja as letras de um alfabeto proto-sinaítico,
Provavelmente foi esse tipo de letra que Moisés usou para escrever originalmente o Pentateuco. Depois, por influência dos fenícios, gregos e aramaicos, a língua dos hebreus foi evoluindo até o formato do hebraico quadrático, visto nas Bíblias modernas. É incrível que Deus tenha usado um idioma humano para revelar a sua vontade aos seres humanos. Por isso eu posso dizer que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Um sotaque, aliás, maravilhoso e que nós fazemos questão de sempre conhecer aqui no programa Evidências. Afinal de contas, esse livro transforma vidas. Semana que vem, no Evidências... Os físicos desejavam saber como era possível puxar objetos de muitas toneladas pela areia do deserto. E perceberam que os egípcios faziam isso usando um imenso trenó e o auxílio da água, que diminui o atrito, fazendo ficar mais fácil o transporte de grandes toneladas de pedra. Ele havia dito, segundo os cálculos que eles fizeram, que se pegássemos todas as pedras usadas nas pirâmides, daria para construir um muro de 3 metros de altura e circundar toda a França. Não é, amigão?